Olá, pessoas! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a sintaxe de colocação, sobre a colocação pronominal. Quando a gente fala em colocação pronominal, a gente está, na verdade, pensando em quê? Pensando nos pronomes oblíquos átonos, os clíticos, tá? Por quê? Bem, porque esses pronomes oblíquos átonos, eles oscilam em relação ao verbo. O que significa que, a depender, da frase em que eles se inserem, eles podem se colocar ou anteriormente ao verbo, ou posteriormente ao verbo, ou ainda eles podem se inserir no meio do verbo. Então, assim, quando a gente fala pronome oblíquo átono, pronome do caso oblíquo átono, a gente está falando em clíticos. Bem, então aí, a depender da posição desses clíticos em relação ao verbo, a gente vai ter três possibilidades de colocação do pronome oblíquo átono. Pronome oblíquo átono, vale lembrar, são aqueles pronomes, pessoais, tá, que funcionam como objeto, e não aparecem após preposição. Então, os pronomes clíticos, na verdade, que a gente tem são me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes, no plural. Bem, então como que esses pronomes podem se pôr, como que esses pronomes podem se colocar em relação ao verbo? Há três colocações possíveis para os clíticos, tá? Então, nós temos, a ênclise, a mesóclise e a próclise. Ênclise. A ênclise é aquela posição, do pronome em que o pronome está após o verbo, tá? Então o pronome se coloca após o verbo e se liga ao verbo por meio do hífen. Vamos ver um exemplo. Chamaram-me para a festa. Olha lá o pronome, o pronome me, oblíquo átono, ele está enclítico, então o clítico posto após o verbo, veja aí ligado, por meio do hífen. Uma outra colocação possível é a mesóclise. A mesóclise, ela vai ocorrer, dividindo a forma verbal. Então, o pronome, ele aparece, no meio da forma verbal, dividindo a forma verbal em duas partes. Vamos ver um exemplo. Chamar-me-iam para aquela festa. Olha lá, o pronome me, ali dividindo a forma verbal chamariam no futuro do pretérito em duas partes. Uma ali com o tema do infinitivo chamar e depois ali com a desinência que vai caracterizar o futuro do pretérito iam. Então, chamar-me-iam, ok? Então, essa posição aí é a posição que a gente chama de mesóclise, posição mesoclítica. Ou seja, o clítico está no meio do verbo. E a terceira colocação possível do pronome é a colocação proclítica, ou seja, quando o pronome aparece anteriormente ao verbo, então ele aparece na frente do verbo. Vamos ver um exemplo. Não me chamaram para a festa. Olha ali o pronome me aparecendo na frente do verbo. Veja que esse é o único caso de colocação de pronome em que a gente não vai fazer uso de quê? Não vamos fazer uso do hífen, Então o pronome proclítico a gente não vai fazer uso do hífen. Está aí um exemplo de próclise. Bem, agora, já que a gente tem essas três colocações possíveis, próclise, mesóclise e ênclise, a gente tem que se perguntar, qual é a colocação padrão? Então a gente tem que pensar assim, colocação padrão, o que é isso? Há um padrão, ou seja, há uma maneira correta de a gente colocar pronome, existe uma dessas maneiras, qual que é a melhor, em que situação, por que eu vou usar uma, por que eu vou usar outra? Então, há alguma colocação padrão? Bem, assim, na verdade, a colocação padrão é a ênclise. E por que a ênclise? Olha, pelo seguinte, a gente sabe que na ordem dos termos da oração, a ordem natural, a ordem direta dos termos da oração é sujeito, verbo, complementos verbais e depois os circunstanciais. Então, quer dizer, aparece o pronome sujeito, que é do caso reto, depois o verbo. Depois vão aparecer os pronomes objeto. Então, exatamente por isso, ou seja, pelo fato de o objeto aparecer após o verbo, a colocação padrão desses pronomes clíticos, que se comportam, que funcionam como objeto, então a posição padrão deles é após o verbo, é a posição enclítica. Então vamos ver, vamos ver um exemplo aí desse uso, então, da colocação padrão. Disseram-me que ela está doente. Olha lá, a gente tem aí um sujeito indeterminado, Disseram, quem? Não sei, não dá pra gente saber sem o contexto, Então, disseram a quem? Disseram a mim. Observe que o me aí é um pronome objeto. Como ele é um pronome objeto, qual é a posição normal do objeto? Após o verbo, Essa é a colocação mais natural do objeto, quando ele aparece após o verbo. Então aí está o clítico, aparecendo
depois do verbo, já que essa, né, é a colocação normal do objeto. Então, quer dizer, a ênclise ela é a colocação padrão por causa disso, né? Porque a posição padrão do objeto é após o verbo. E esses pronomes se comportam como objeto. Vamos ver um outro exemplo. Via no parque. Olha lá, vi, né? A gente não vai dizer na linguagem padrão, né? De acordo com a variante padrão do português, não vamos dizer vi ela. Então, vi-a, tá? Agora perceba o seguinte aí, o que acontece nesse caso, né? A gente está pondo o pronome oblíquo no a após o verbo ver. Quem vê algo. Eu, sujeito, né? Vi alguém. Cadê o objeto? O objeto é ela, aí representado pelo pronome oblíquo no a. Então, esse pronome que está aí, ele está então depois do verbo na sua colocação natural. Agora, a gente percebe, né, que quando a gente fala em português, assim, nosso português aqui do Brasil, que essa colocação enclítica é um pouco o quê? Ela é um pouco artificial, né? Porque é muito difícil a gente usar esse tipo de construção. Disseram-me, por exemplo, quando a gente está falando, ou então via no parque, até mesmo escrevendo isso, nos soa um pouco estranho, né? Nos soa uma colocação um pouco estranha. Embora seja o quê? Embora seja, nesses casos aí, a colocação padrão. Bem, mais estranha ainda é uma segunda colocação, que é a mesóclise. A mesóclise também é uma construção padrão, tá? Ela também é uma colocação padrão do pronome oblíquo, mas em que situações? Quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Então, mesóclise, colocação padrão nesses dois tempos, futuro do presente e futuro do pretérito, ambos do indicativo. Então, vamos ver exemplos de mesóclise. Encontrar-me-ão contente à noite. Olha lá, encontrar-me-ão, né? Quer dizer, isso é muito mais artificial do que a ênclise que a gente viu ali, né? Encontrar-me-ão, tá? Esse me aí na frente do verbo, olha que o verbo está no meio do verbo, né? Olha que o verbo está no futuro do presente, ó. Encontrarão, e está dividido, encontrar e ão, né? Encontrar-me com o pronome ali no meio. É uma construção que nos soa bastante o quê? Bastante artificial, né? Não nos parece uma colocação natural. Mas essa é a colocação padrão, tá? De acordo com a linguagem padrão. Nessa situação aí, o pronome tem que ficar no meio do verbo, né? Dividindo o verbo nessas duas partes. Vamos ver um outro exemplo. Entregá-la-ia mascarinhas com prazer. Olha lá, entregá-la-ia, né? Olha que construção artificial. Entregaria ela. Aí veja que vai virar entregar-ia. Só que aí, ó, o pronome a vai ficar aí no meio, né? Entregar-a-ia. Aí cai o R, vira entregá-la-ia. Que construção artificial, né? A gente não está nem um pouco acostumado com esse tipo de construção. Mas essa é a construção padrão, de acordo, né, com a variante padrão do português. É isso aí que a gente, se a gente tivesse que escrever, é assim que a gente teria que escrever. Bem, então quer dizer, o que a gente está falando aqui é o seguinte: há uma colocação ditada, né, e até imposta pela norma padrão. Bem, de acordo com essa norma, então nós temos a ênclise como construção padrão. Tá? E temos também, né, a mesóclise como construção padrão no futuro do presente e no futuro do pretérito do indicativo. Mas o brasileiro mesmo, né, ele não usa a ênclise, ele não está, a ênclise não é a nossa construção mais natural. A mesóclise, muito menos ainda, né, nos parece uma construção natural. A construção que nos parece assim menos artificial, né, mais normal, mais natural mesmo, a colocação do português aqui no Brasil, né, que a gente usa, é a construção proclítica, é a próclise. Só que, de acordo com a norma padrão, a próclise só pode acontecer, ela só irá acontecer, quando nós tivermos o quê? A presença na frase de uma coisa chamada fator de próclise, né? Então, a próclise, ela só é uma construção obrigatória, uma construção possível, quando ocorre na frase uma coisa que chamamos de fator de próclise. Então aí, né, cabe agora a gente, já que a gente está aqui pelo menos, né, com a proposição de vamos primeiro entender o que diz a norma padrão e depois vamos fazer nossas considerações. Tá? Então quer dizer, já que a ênclise é a nossa construção padrão, a mesóclise, a construção padrão nos futuros, né, do presente e do pretérito do indicativo. E a próclise é a construção obrigatória. Quando ocorre fator de próclise, a gente tem que se perguntar o que é um fator de próclise, né? O que seria exatamente um fator de próclise?
Então vamos ver fatores de próclise. Fatores de próclise são, na verdade, palavras que vão atrair o pronome para a frente do verbo. Então, quer dizer, essa coisa, né, é uma coisa até meio também estranha, essa coisa de uma palavra atrair outra palavra, puxar outra palavra, isso é já em si um conceito artificial. Mas esses fatores de próclise, na realidade, eles são, então, um conjunto de palavras que vão fazer com que o pronome saia de sua posição padrão, que será ou a ênclise ou a mesóclise, e venha para a frente do verbo, construindo, então, fazendo, então, a construção proclítica. Então vamos começar vendo exemplos desses fatores de próclise e aí a gente vê os casos em que a próclise irá ocorrer. Vamos ver o primeiro exemplo. Ela não me viu. Olha aí, ó, o pronome me, né, o clítico me, está na frente do verbo ver, né? Ela não me viu. Por quê? Porque aí ocorreu um fator de próclise. Que fator de próclise apareceu aí? Um advérbio, né? Advérbios são fatores de próclise. Eles atraem o pronome, põem o pronome na frente do verbo. Então, se trata, inclusive, de um advérbio de negação. E a gente está acostumado, até quando a gente estuda, né, a questão dos fatores de próclise, a dizer que palavras negativas puxam o pronome. Então, não, palavra negativa vai trazer sempre o pronome para frente, obrigatoriamente. Tá? Então, veja o seguinte, quando ocorre um fator de próclise, a próclise é obrigatória. Se eu dissesse, ela não viu-me, né, seria uma construção de acordo com a norma padrão considerada errada, né, uma construção incorreta. Então, apareceu o fator de próclise, a próclise é obrigatória. No caso aí ocorreu o fator de próclise, a palavra de negação não, né? E aí o pronome vem obrigatoriamente para frente do verbo. Outro exemplo. Alguém me disse isso. Olha lá, novamente temos o pronome aí na frente do verbo, né? E por que nesse caso? Olha, o pronome vai ficar na frente do verbo porque nesse caso apareceu pronome indefinido, tá? Os pronomes indefinidos e o numeral ambos são fatores de próclise. Então o pronome indefinido aí, alguém, né? Por ser um pronome indefinido, ele acaba então atraindo o pronome. Eu não poderia então, de acordo com a norma padrão, dizer alguém disse-me, tá bom? Então alguém atrai o pronome para frente do verbo, a próclise é obrigatória nesse caso. Vamos ver mais fatores de próclise. Ela disse que me viu no parque. Olha lá, ela disse que, né? Observa o seguinte, quem diz algo. Ela, sujeito, aí disse algo. Disse o quê? Que me viu no parque, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ah, tá. Em orações subordinadas, ok? Nas orações subordinadas, em geral, vai ocorrer sempre o quê? A próclise, tá bom? Então, orações subordinadas, quando estiverem desenvolvidas, ou seja, quando não estiverem reduzidas, nelas ocorrerá sempre a próclise. Então, a próclise é a construção obrigatória nas orações subordinadas desenvolvidas. Então, a gente diz que pronomes relativos, conjunções subordinativas, são fatores de próclise, elas atraem o pronome. No caso, aí aparece a conjunção subordinativa integrante que, né? Que me. Olha lá, o que atraindo o pronome oblíquo átono nesse caso. Outro exemplo. O filme que me emprestaram é muito bom. Olha lá, ó. Aí nós temos agora o aparecimento de um pronome relativo que, né? Então, o filme que me emprestaram. E esse pronome relativo que está introduzindo uma oração subordinada adjetiva, desenvolvida. Se essa oração adjetiva está desenvolvida, o que acontece nela? A próclise, né? Então, a gente diz também que o pronome relativo é um fator de próclise, porque, claro, o pronome relativo sempre vai introduzir uma oração subordinada adjetiva desenvolvida. Outro exemplo. Quando ela me viu, não me cumprimentou. Olha lá, quando ela me viu, trata-se de uma oração subordinada adverbial temporal, né? Olha a conjunção adverbial quando ali, né, que introduz a oração, quando ela me viu. Então veja que aí que o me está na frente do verbo. Por quê? Porque em orações subordinadas desenvolvidas, o pronome oblíquo átono é atraído, então, pelas conjunções subordinativas ou pelo pronome relativo. No caso aí, pela conjunção subordinativa adverbial quando. Outro exemplo. Como se encontraram cedo, não trocaram telefonemas à tarde. Olha lá, como se encontraram cedo. Essa aí é uma oração subordinada adverbial causal, introduzida pela conjunção subordinativa adverbial causal, como. Olha lá, como se encontraram, né? Então, em orações subordinadas desenvolvidas, está lá sempre o pronome oblíquo átono na frente do verbo, o pronome proclítico, portanto. Vamos ver mais exemplos de fatores de próclise. Por que me trouxe aqui? Olha lá, temos o quê?
o advérbio interrogativo por quê? Ah, tá. Em orações interrogativas, beleza? Em orações de natureza interrogativa, a gente tem o quê? A gente tem a próclise como obrigatória. Então, por que me, né? Veja então que pronomes interrogativos e advérbios interrogativos serão fatores de próclise, ou seja, atrairão o pronome oblíquo átono para a frente do verbo. Por isso que em orações interrogativas, de maneira geral, a gente diz que a próclise é obrigatória, é a construção mais natural. Outro exemplo. Hoje me sinto melhor. Temos aí o quê? O advérbio, né? O advérbio hoje. Advérbios, tá? São, né, fatores de próclise, desde que não haja uma pausa entre eles e o pronome. Então, uma coisa que é importante a gente notar é o seguinte: se a gente puser, né, uma pausa entre o advérbio e o pronome, essa pausa vai aparecer como? Por uma vírgula, por exemplo. Aí a próclise não pode mais ocorrer, tá? Então, quer dizer, hoje, aí sem pausa, vai atrair o pronome oblíquo átono. Agora, se eu puser uma vírgula aí para dar uma pausa, uma ênfase maior ao advérbio, não vai mais ocorrer a próclise. Olha só. Hoje, sinto-me melhor. Veja, como eu fiz a pausa, a próclise não é mais a construção padrão, tá bom? Então aí, hoje, vírgula, né, sinto-me, aí o pronome então vai ficar enclítico na sua posição padrão. Por quê? Porque houve pausa entre o fator de próclise e o pronome. Então aí o pronome não vai mais ser atraído. Vamos ver mais exemplos de fatores de próclise. Que Deus te abençoe. Aí nós temos o quê? Uma oração de natureza optativa. O que é uma oração optativa? Orações optativas são aquelas que expressam um desejo de quem está falando, tá? Então, quando a gente diz que Deus te abençoe, trata-se de uma oração optativa. Em orações optativas, a próclise é a construção, né, tida como correta pela norma padrão. Então, que Deus te abençoe. Veja que se tornaria extremamente artificial se a gente dissesse que Deus abençoe-te, né? Quer dizer, não seria uma construção natural para a gente. Então, orações optativas, né, nelas sempre vai ocorrer a próclise. Vamos ver mais exemplos. Raios te partam. Olha lá, também temos uma oração de natureza o quê? De natureza optativa, né? Expressa um desejo de quem está falando. Claro que não é um desejo bom nesse caso, mas também é uma oração optativa. Raios te partam. Veja então que a gente não vai dizer raios partam-te, né? Numa oração dessa natureza, tá? Então quer dizer, é realmente a colocação mais natural, a próclise nas orações optativas. Um livro te dei de presente. Aí acontece o seguinte: toda vez que o objeto, direto ou indireto, vier anteposto, iniciando a oração, ele será um fator de próclise, né? Então temos aí um livro te dei de presente, ó. Porque o objeto direto veio antes, aí o pronome te acaba sendo atraído pelo... no caso, por esse objeto direto anteposto ao verbo, tá? Isso também vai acontecer com o predicativo. Se o predicativo, né, vier anteposto e sem o uso aí de uma vírgula para isolá-lo, aí ele também atrairá o pronome. Então vamos ver um exemplo. Bela me parece a lua hoje. Olha lá, bela me parece, né? Então, no caso aí o sujeito é a lua, né? A lua parece o quê? A lua parece bela. Bela é o predicativo. E parece bela a mim, né? Então bela aí o predicativo que está começando, iniciando a oração, acaba atraindo o pronome. Então objeto direto e predicativo, quando aparecem iniciando a oração, sem pausa entre eles e o pronome, vão acabar se tornando também fatores de próclise. Vamos ver mais exemplos. Ou me apresentas o trabalho, ou te reprovarei. Aí nós temos o quê? Ó, né? Nós temos orações coordenadas, né, sindéticas, ambas o quê? Ambas alternativas, né? Então, ou me apresentas, ou te reprovarei. Veja o seguinte, então. Em orações coordenadas sindéticas alternativas, só nas alternativas, hein? Essas conjunções alternativas aí, essas correlações alternativas, acabam se comportando também como fatores de próclise. Então, das orações coordenadas, são as alternativas, né, que se comportarão aí como fatores de próclise. Então, em orações coordenadas alternativas, a gente vai perceber então a próclise ocorrendo de acordo com a colocação padrão. Bem, há casos de colocação que não são tão rígidos, né? Então, existem casos de colocação facultativa desses pronomes oblíquos átonos. Bem, colocação facultativa por quê? Porque às vezes, em algumas situações, eu vou poder empregar tanto a próclise quanto a ênclise, que é a construção padrão quando não estamos no futuro, né? Ou então, ou a próclise ou a mesóclise, quando não estivermos, né, quando não tivermos a obrigatoriedade de uso de uma ou de outra. Então, há casos facultativos de uso da colocação pronominal. Então, vamos ver alguns exemplos agora.
Ela chamou-me para a festa. Veja o seguinte, nesse caso, há algum fator de próclise aí? Não, né? Nós temos o sujeito expresso só, né? O sujeito ela aparecendo aí, tá? Então, o fato de aparecer esse sujeito aí sem um fator de próclise, né? Não vai obrigar a ênclise a acontecer. Então, a ênclise acontece aí, certo? Ela chamou-me. Agora, pelo fato de o sujeito estar expresso, eu poderia também fazer a próclise. Mas veja o seguinte, não estamos dizendo que o ela, que o sujeito, é um fator de próclise. Não é isso. Estamos dizendo apenas que o quê? Quando o sujeito aparece expresso na frente do verbo, eu posso usar ou a ênclise, que é a construção padrão nesse caso, né? Ou então eu poderia também, já que o sujeito está expresso, usar a próclise. É facultativo nesse caso. Não é obrigatório nenhuma nem outra. Então vamos ver com a próclise. Ela me chamou para a festa. Olha lá, agora o pronome me aparecendo proclítico, né? Então a gente pode usar ou o pronome enclítico, quando o sujeito está expresso, ou o pronome proclítico, beleza? Agora, claro, se o verbo estivesse no futuro do presente ou no futuro do pretérito, eu usaria ou a mesóclise, né, com o sujeito expresso, ou então a próclise, o que com certeza nos pareceria mais natural. Vamos ver um outro exemplo. As cidades assustam-me com tanta violência. Olha lá, né? A gente tem aí as cidades, né? A cidade, sujeito. Sujeito não está expresso? Tá. Tem algum fator de próclise aí? Não. Então a ênclise é a construção padrão. Agora, como o sujeito está expresso, poderia também utilizar a próclise. Veja. As cidades me assustam com tanta violência. Olha lá, sujeito expresso, né? O pronome oblíquo átono está então aí proclítico ao verbo, tá? Então, né, quando o sujeito está expresso, podemos usar tanto a colocação padrão, que será ou a ênclise ou a mesóclise, ou então, né, podemos fazer a próclise ao verbo sem problema. Vamos ver agora um outro caso em que a colocação é facultativa, quando nós temos a coordenação sindética. À exceção das alternativas, né, em que a próclise é obrigatória, tá? Nas outras orações coordenadas sindéticas, eu posso, né, se eu utilizar uma conjunção coordenativa, começar a oração coordenada, né, com um pronome oblíquo átono, sem problema, tá? Então vamos ver exemplos. Ela trouxe meu livro e me pediu outro emprestado. Olha lá, aparece aí a conjunção coordenativa aditiva e, né? E me pediu. E veja que eu poderia, nesse caso aí, então, utilizar a próclise, tá? Mas poderia também utilizar a ênclise, tá? E pediu-me, né? Vamos ver outro exemplo, então. Ela trouxe meu livro e pediu-me outro emprestado. Olha aí, ó. Nesse caso aí, né, o pronome me apareceu o quê? Apareceu enclítico. Então, as duas possibilidades existem, tá? Quando eu tenho, então, iniciando uma oração coordenada sindética, eu vou fazer o quê? Ou a próclise, né, a construção padrão, que poderia ser ou a próclise, né, ou a construção padrão, que vai ser ou a mesóclise ou a ênclise, dependendo do tempo em que o verbo se encontra. Então, vamos ver mais um exemplo. Ela não disse nada sobre isso, mas me contou outras histórias. Olha lá, mas me contou, né? Temos aí a conjunção adversativa, mas, e ela está, nesse caso aí, né, aceitando sem problema o pronome proclítico. Podemos também construir dessa maneira. Agora, como não ocorre fator de próclise, eu poderia também utilizar a colocação padrão nesse caso, que é qual? Que é a ênclise. Então vamos ver. Ela não disse nada sobre isso, mas contou-me outras histórias. Olha lá, mas contou-me, né? Agora com o pronome em sua posição enclítica. Bem, então a gente viu casos, né, de colocação padrão, próclise, né, mesóclise e ênclise, tá? E vimos também os casos em que ocorre a próclise obrigatoriamente. Os casos em que ocorre o fator de próclise, né? Sempre que ocorre um fator de próclise, a próclise é obrigatória. Vimos também agora, né, acabamos de ver os casos de colocação facultativa. Bem, existem também casos de colocações condenadas, né? Então, há colocações pronominais que não são aceitas pela norma padrão de maneira alguma. Então, é importante que a gente saiba essas colocações para que a gente não cometa alguns equívocos na hora, né, em que o nível padrão de linguagem, né, em que a linguagem padrão, a norma padrão, nos for solicitada. Então, quando nos for solicitada essa norma aí, a gente vai precisar, então, saber algumas coisas. Bem, então as colocações condenadas, elas são basicamente, né, 4. Tá? Nós temos então a próclise no início de orações, né? Então a próclise no início de orações é uma colocação condenada, porque não há o fator de próclise. Também será uma construção condenada a ênclise ao futuro do presente, também a ênclise ao futuro do pretérito, do indicativo, e ainda a ênclise a particípios. 4 colocações condenadas. Vamos ver um exemplo do primeiro caso.
me disseram que, olha lá, me disseram, né? Então temos aí o pronome oblíquo átero me, que está, né, iniciando a oração. Então, fazer a próclise no início de oração é uma colocação condenada, né, pela norma padrão, tá? É uma construção não aceita na norma padrão. Embora, claro, se a gente quiser pensar numa liberdade linguística, no caso do Brasil, essa é a construção que a gente usa, é a nossa construção legítima. Mas, de acordo com a norma padrão, né, de acordo com boa parte dos gramáticos, inclusive, essa construção aí deve ser uma construção evitada. Vamos ver outro exemplo. Dirão-me que, olha lá, dirão é o quê? Futuro do presente. No futuro do presente, qual é a colocação padrão? A mesóclise. Então, não é aceita a ênclise, dirão-me, de maneira alguma. É até uma construção artificial nesse caso, né? Nesse caso, a gente até entende exatamente por que se condena essa colocação. Porque é uma colocação realmente artificial, dirão-me, né? Então, esse me aí, enclítico ao futuro do presente, é uma construção também condenada. Também seria condenada a colocação enclítica ao futuro do pretérito. Vamos ver um exemplo. Diriam-me que, olha lá, diriam-me, né? O pronome me aí está enclítico a um verbo que está no futuro do pretérito. Colocação também condenada, tá? E, por último, vamos ver uma outra colocação condenada, que é o quê? A ênclise a particípio. Veja, tinham dito-me que. Tinham dito-me, veja, o me aí, o pronome oblíquo átero está posto depois do particípio do verbo dizer, né? Que é dito, dito-me. Essa colocação aí também é uma colocação condenada, ênclise a particípios. Essa questão da colocação pronominal no português do Brasil, ela é muito complexa, né? E já rendeu muita discussão, tá? Então, quer dizer, há gramáticos que dizem que deve ser feita uma maior liberdade, né? Deve ser dada uma maior liberdade aos falantes no Brasil para poder escrever construções pronominais mais pertinentes à maneira como a gente fala. Por exemplo, no caso do português do Brasil, qual é a nossa colocação preferida? Nós preferimos, né? Nós gostamos realmente da próclise, tá? Então, assim, ó, a exceção daquele caso lá que a gente comentou, né, porque nem todo mundo aceita, tá? Então, a exceção daquele caso em que a gente tinha a próclise iniciando a oração, iniciando uma frase, né? A exceção desse caso aí, prefira sempre a próclise na hora de escrever o teu texto, tá bom? A não ser que ela vai iniciar, evidentemente, uma oração. Há, inclusive, universidades, bancas examinadoras, né, de vestibular, que já aceitam a próclise no início de oração, né? Tamanha é o quê? Tamanha é a discussão por uma maior liberdade linguística no caso do português do Brasil. Bem, isso não é uma discussão de hoje, né? Um grande poeta modernista, um grande escritor brasileiro, Oswald de Andrade, já tinha deixado isso, essa questão, né, em discussão em seu poema Pronominais. Vamos ver então esse poema. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro.